Amém, queridos? Eu quero trazer aqui uma palavra de conhecimento, uma palavra de ensinamento para a igreja. Quero compartilhar com você um milagre de Jesus, mas todo milagre de Jesus, ele traz consigo uma revelação, um instrumento, né? Traz um ensinamento. Amém, queridos? Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 10 ao versículo de número 17. Lucas, capítulo 9, versículo 10 ao versículo 17. O tema da nossa mensagem é 5 pães e 2 peixes. Só um milagre ou uma revelação? O que você acha? Aqui nós vamos falar da história da multiplicação dos pães e peixes. Mas será que isso foi só um milagre? Será que isso foi só um sinal? Ou será que nós temos uma revelação de um grande propósito por trás deste milagre? Amém, queridos? É sobre isso que nós queremos discorrer nesta manhã. Feche os seus olhos antes de nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Pai querido, nós nos voltamos a Ti em oração, agradecendo, Pai, por estarmos em Tua presença, reunidos como igreja, esta congregação, Senhor meu Pai, que se reúne em torno do Teu nome, em torno da Tua palavra, e agradecemos, Pai, pelo privilégio de podermos desfrutar da Tua presença e desfrutar, Senhor, da comunhão da igreja. E neste momento, como sempre fazemos, pedimos agora que o Senhor venha envolver a nossa vida no Teu Espírito Santo. Venha, Senhor meu Pai, nos dar espírito de sabedoria e de revelação na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos os nossos pensamentos agora sejam levados cativos à obediência de Cristo. Que, Senhor meu Pai, o Senhor possa nos instruir, abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, o nosso coração, e que as nossas vidas, Senhor meu Pai, possam fluir naquilo que o Senhor, Pai, tem preparado antes da fundação do mundo para cada um de nós, Pai. Ministra as nossas vidas, ministra-nos, Senhor meu Pai, em nome de Jesus. É o que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, amados? Diz assim a palavra de Deus. Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinha feito. Deixa eu só retornar aqui a versão, queridos. Deixa eu voltar na versão King James, que vai ser melhor. Pronto. Vamos lá, vamos recomeçar a leitura. Entre mentes, ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo quanto tinha realizado. Então, ele os levou consigo, e retirando-se para uma cidade chamada Betsaida. Contudo, as multidões ficaram sabendo, e o seguiram. Ele as acolheu e ensinava-lhes acerca do reino de Deus, e atendia a todos que tinham necessidade de qualquer cura. Ao cair da tarde, os 12 se aproximaram de Jesus e lhe sugeriram: despede a multidão para que possam ir aos campos vizinhos e ao povoado, e encontrarem alimento e pousada, pois aqui estamos em um lugar desabitado. No entanto, ele lhes ordenou: dai-lhes vós algo com o que possam se alimentar. Mas eles replicaram: não temos nada, além de 5 pães e 2 peixes, a não ser que compremos comida para todo esse povo. Pois estavam ali reunidos cerca de 5.000 homens. Ele então orientou aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50. Vai pegando os detalhes. Fazei-os sentar em grupos de 50. E assim procederam os discípulos e todos se assentaram. Então, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo o olhar em direção ao céu, deu graças e o partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que servissem para toda a multidão. E aconteceu que todas as pessoas se alimentaram, até ficarem plenamente satisfeitas. E os discípulos recolheram
12 cestos repletos de pedaços que haviam sobrado. Amém, queridos? Amados, a principal característica do ministério de Jesus, muitos de nós, e acredito que para a grande maioria dos pregadores desse tempo, nós focamos muito exatamente no fato, e nos esquecemos da instrução que existe por trás de todo o acontecido, de toda a circunstância. E uma das marcas, talvez uma não, a principal marca do ministério de Jesus, não eram as curas e os milagres, e sim o discipulado. O discipulado, amados, ele faz toda a diferença no ministério de Jesus. Você vai ver que em todo tempo, em todo momento, desde quando Jesus começa o seu ministério, amados, me dá uma licencinha, deixa eu tirar esse microfone, ele está em teste, viu, queridos? Peço perdão para a igreja, é que nós pegamos um outro microfone, ele está em teste, Como já percebemos que ele não vai funcionar, então nós vamos trocar, amém? E amanhã a gente devolve para a loja, tá bom? Me dá um minuto, a igreja me dá um minutinho? Esses equipamentos modernos, eles são complicados, E o duro que eu acostumei com essa poltrona agora, porque vocês já perceberam, mas eu falo com a mão, E ficar segurando um bastão agora fica difícil. Vamos voltar, queridos? Retornando aqui, perdão, amém? A marca do ministério de Jesus é discipulado, amém, queridos? Um dos grandes erros de muitas pessoas é pensar que uma pregação como essa, por exemplo, aqui nós estamos num culto, E aqui, queridos, você vai ouvir o evangelho, e esse evangelho que você ouve através das plataformas onde é pregado o evangelho, isso tem como incumbência ou tem como propósito gerar ou alimentar a nossa fé. Mas o discipulado é mesa, Discipulado é onde aquele que se dispõe a discipular, ou até mesmo a vida de Jesus, quando ele parava todas as coisas para sentar e ensinar, e ele fazia isso tanto com os seus discípulos, a quem ele nomeou depois apóstolos, quanto ele também fazia com a multidão. Nós vamos ver aqui já no início deste texto que Jesus, ele estava discipulando a multidão, ele estava falando, pregando, ensinando as coisas referentes ao reino de Deus. A prioridade era a instrução a respeito do reino de Deus, amém, queridos? Mas ele também fazia milagres, pois a multidão procurava. Ele estava na cidade de Betsaida, que na região da Galileia, cidade de Pedro é nascido em Betsaida, E ele arrebanhava, ele não descartava ninguém. Então a pessoa precisa de cura, ele dava, mas a prioridade era sempre o discipulado. E existe algo que nós precisamos aprender a valorizar, que é exatamente o discipulado. Amém, queridos? Porque o discipulado, ele tem por si só duas características direcionais. A primeira característica do discipulado é a consolidação da nossa fé. Como assim, pastor? Amados, quando nós ouvimos o evangelho, automaticamente nós cremos, amém? E porque você creu pela fé, você foi salvo em Cristo Jesus, sim ou não? Agora, essa fé, se ela não tiver uma consolidação, ou seja, se ela não tiver um alicerce, uma fundamentação, automaticamente, a sua carreira cristã, a sua fé cristã, ela pode estar comprometida. Por isso que nós encontramos muitas pessoas em diversas partes do mundo, em diversas partes da nossa cidade, pessoas que estão sempre titubeando, elas estão 10, 15, 20 anos na igreja, mas elas estão sempre, elas estão sempre em cima do muro, não conseguem ter firmeza na sua vida cristã, na sua vida com Deus. Isso se dá exatamente pela ausência da consolidação. E uma pregação de 45 minutos em cima de uma plataforma, ela não vai ter essa propriedade de consolidar a sua fé, de alicerçar a sua fé.
Ela tem como propósito alimentar a tua fé, mas não consolidar. Consolidar a fé é necessário você passar por um tempo de instrução. Nós vamos ver isso. Jesus, quando chama Pedro, por exemplo, pregando no barco de Pedro, fala assim: venha, me segue, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Pedro começou o seu ministério no dia seguinte? Pedro começou não, ele passou tempo, passou 3 anos. E veja como o discipulado ele é importante, porque nós vamos ver, por exemplo, Pedro em algum determinado momento, né, falando para Jesus: não, porque eu não vou te negar, não vou te negar, não vou te negar. Isso já próximo da condenação de Jesus, da sua crucificação. E Jesus fala: Pedro, viu, deixa eu falar para você, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas Jesus ele fala algo que muitos de nós não percebemos. Ele fala assim: Pedro, quando você se converter. Como assim? Ele já não era convertido? Ele já havia sido nomeado apóstolo, mas ele ainda não havia se convertido. Jesus diz para Pedro: quando você se converter, apacenta meu rebanho. Pedro estava passando ainda por um tempo de discipulado. E uma das coisas que nós precisamos, amados, retornar e valorizar em nós, é nos tornarmos discípulos, é aprendermos a sentar para ouvir, para receber entendimento. Infelizmente, nesse tempo que nós vivemos, querido, por causa do poder de informação, vamos dizer assim, com todos os recursos existentes, as pessoas elas têm sido discipuladas por pessoas que não têm qualquer tipo de vínculo, compromisso com a verdade. Porque discipulado, amados, não é simplesmente você receber instrução. Discipulado é você andar junto, andar perto de alguém. E quando você começa a andar junto, quando você começa a andar perto, você começa a não absorver apenas o entendimento, mas você começa a absorver também caráter. Porque uma das propriedades do discipulado não é só trazer entendimento, mas também gerar um novo caráter, segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, queridos? E essa parte de discipulado nós não vamos ver apenas quando Jesus está pregando o Sermão da Montanha, ou quando Jesus ele está sentado ensinando. Nós vamos ver em todas as coisas, em todos os milagres, em todos os sinais, há uma questão pedagógica, há uma questão de ensino, há um discipulado. Tudo que Jesus faz, todos os milagres, ele não tem apenas como propósito revelar o poder de Jesus, mas sim a instrução que ele quer deixar, a revelação. Todo milagre, ou tudo que nós lemos nas páginas da Bíblia referentes ao ministério de Jesus, traz consigo uma revelação. Amém, queridos? Então, voltando a falar aqui do discipulado, primeira coisa, a consolidação da fé. Segunda característica é a revelação do propósito. O discipulado ele é importante para gerar identidade, amados, e o propósito não vem antes da identidade. Primeiro você sabe quem você é, depois você vai cumprir o teu propósito. Quem está comigo? Nós vamos ver isso claramente. Quando Jesus ele acompanha, ele leva os seus discípulos para uma cidade, hoje conhecida como Bânias, mas antigamente era conhecida como Cesareia de Filipe. Esse episódio está em Mateus 16. Amados, se você conhecer, por isso que eu falo que é importante a gente ir para Israel, né? Que quando você começa a entender o ministério de Jesus, você vai perceber que em tudo há discipulado. A essência do cristianismo é o discipulado. Anote isso para você nunca mais esquecer. A essência do cristianismo é o discipulado. Amém? Por isso que nós não podemos nos esquecer que nós somos eternos discípulos. Jesus sai das regiões da Galileia e ele vai andar de ônibus. Quando nós vamos, é aproximadamente 1h30, 2 horas de viagem. Você imagina a pé, na divisa do Líbano, porque Cesareia de Filipe fica na divisa do Líbano. Jesus tira os seus discípulos, os 12, da região da Galileia e anda. Vamos colocar aí andando 5 horas, 6 horas, vai andando rápido. Vamos colocar assim, vai. Com um único propósito:
com um único objetivo. Ele senta com os seus discípulos e pergunta para eles: o que as pessoas estão falando que eu sou? Essa pergunta, ela tem como principal característica entender se eles estavam sendo bem discipulados, se eles entenderam o propósito. E os discípulos, talvez sem entender, responderam: alguns dizem que tu és Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E aí ele faz novamente a pergunta: e vocês? Hoje é o dia da frequência dos microfones internacional. Que maravilha! O que vocês estão dizendo que eu sou? E vocês? O que vocês estão dizendo? E Pedro: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A questão é que o que tinha em Cesareia de Filipe? Cesareia de Filipe havia a nascente do Rio Jordão e o Monte Hermon. E naquele cenário Jesus vai dizer: bendito é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou tudo isso, mas o meu Pai que está no céu. Mas eu tenho algo para te falar. E ele não está falando apenas para Pedro, está falando para todos. Ele está dizendo para Pedro: olha, você é apenas um pequeno fragmento de pedra. Você é Pedro, você é Petrus, você é só um pedacinho de pedra. Jesus talvez ele leva os discípulos para a região bem de frente com o Monte Hermon, onde tem até os dias de hoje, né? Uma caverna que fica um lugar de culto ao Deus Pan. E ele fala: está vendo aqui? Aqui é uma rocha sólida, que a base, a fundamento ali do Monte Hermon é uma rocha sólida, está vendo? Ó. Só que o monte, antes disso, ele é formado por pequenos fragmentos de pedra. Então Jesus está falando para Pedro: Pedro, ó, você é só um pequeno fragmento de pedra, mas é sobre essa pedra aqui, ó, que eu vou edificar a minha igreja. E aí, talvez ele olhe para o lado, porque do lado, bem dentro do Monte Hermon, há uma gruta, uma porta. Depois você procura nas minhas redes sociais, que eu fiz um vídeo de lá agora em dezembro. Aquele lugar é conhecido como a porta do inferno. E ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uau! Então, não era simplesmente um tempo, não era simplesmente um momento, era um discipulado. Ali, nesse discipulado, Jesus estava revelando um propósito. Então, as duas características fundamentais do discipulado é consolidar a fé e revelar o propósito. Por isso que toda pessoa que começa a fazer qualquer coisa dentro do reino, sem consolidar a fé, ela começa a ter problemas de desvio de caráter, desvio de conduta. E diferente da pessoa que tem o propósito, mas não tem a fé consolidada, ela anda sem identidade. Então ambas são importantes, por isso que nós não podemos nos esquecer que nós somos eternos discípulos. Só quem tem coragem, levante a sua mão e diga: eu sou um eterno discípulo de Jesus. Amém? Não pense que discipulado é apenas um tempo. Aqui eu vou falar da nossa comunidade. Não pense que discipulado é apenas um tempo de 3, 4 meses que você vai receber uma apostila e fazer um preenchimento. Você é um eterno discípulo. Todos os dias Jesus está nos ensinando alguma coisa. Por isso que é importante todos os dias nos sentarmos para ouvi-lo, para sermos ministrados por ele. Amém, amados? Agora, amados, esse milagre, ele vai trazer exatamente uma grande revelação, um grande discipulado. A revelação aqui é uma revelação de governo. Governo não é quem manda. Governo é quem dá destino, é quem serve, é quem alimenta.
Toda pessoa que exerce qualquer função de governo, toda pessoa que tem sobre si a responsabilidade do governo, ela tem como responsabilidade fundamental o servir. Eu gosto muito do testemunho do apóstolo Arles, né? O saudoso apóstolo Arles, que a semana passada nos deixou, quando ele começou a RANC, a Rede Apostólica de Ministérios Cristãos. Ele disse que ele teve um sonho, que ele via o próprio Jesus vindo até ele, e entregava para ele um cetro, e dizia para ele: governe. Mas o mesmo Jesus, ele fala que ele recebe, o mesmo Jesus vem com uma toalha e coloca no braço dele e diga para ele: sirva. Por isso que o lema da RANC era servir para governar, porque não existe governo sem serviço. Amém? Diga para o seu irmão, fala para ele: não existe governo sem serviço. Governo, querido, sem serviço é despotismo, é roubar uma autoridade que não está sobre nós. Então toda função de governo, ela tem como característica o serviço, o servir. Amém, queridos? Neste episódio nós vamos ver aqui que Jesus, ele estava no meio de uma multidão. Ele havia se separado com os seus apóstolos, com os seus discípulos, 12, para um tempo de comunhão, para exatamente um tempo de discipulado. Mas todavia, deveras quando as multidões descobriram que ele estava lá e começaram a seguir. A Bíblia fala as multidões, de acordo com o próprio texto, aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então as multidões seguiam Jesus, e Jesus, ele, ao mesmo tempo que ele estava instruindo os 12, ele estava instruindo a multidão. E ele passa o tempo, passa o dia instruindo e realizando milagres, instruindo e realizando milagres, instruindo e realizando. Mas vai chegar em um determinado momento, talvez na viração do dia ou cair da tarde, os apóstolos, como pessoas talvez comprometidas, talvez não, e eu posso afirmar comprometidas com esse ministério, fica preocupado, porque era muita gente, vinda de diversas regiões, vindos de diversos lugares, da Galileia, da Edumeia, de Jerusalém, de toda a região da Judéia, enfim, pessoas que vinham para receber algo de Jesus. E ali surge uma preocupação, a fome, a fome. E os discípulos chegam a Jesus e falam: Senhor, já é tarde, despeça essa multidão para que eles procurem alguma coisa para comer e vão para suas casas. Ou seja, para que eles prossigam, porque a finalidade do alimento é o avanço. Sim ou não? A finalidade do alimento é a sustentação. Ou seja, você come para se sustentar, para você avançar. Está começando a fazer sentido para você? Por que você come? Quem conhece aquele ditado antigo: saco vazio não para em pé? O alimento, ele tem como finalidade nos sustentar para nós prosseguirmos. E isso também vale para o âmbito espiritual. Por isso que você não pode ficar sem o seu alimento diário, a porção de cada dia, o seu maná diário. Porque é esse maná, primeiro, que vai te sustentar e vai te fazer prosseguir. Você pega o tempo que Elias esteve num momento de depressão. O que Deus falava para ele? Dorme. Acordava ele: come e bebe essa água. E a Bíblia diz que com a força daquele pão e a força daquela água, ele andou por 40 dias até Horebe. Então é a força do alimento, querido, que vai te sustentar. Então uma das preocupações que nós vamos ver aqui dos discípulos era a fome. Mas Jesus vai falar para eles: viu, não precisa despedir a multidão, dá a eles de comer, dá vocês a eles de comer. E aí, será que nós temos alimento? Os discípulos olham para ele e falam assim: Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixes.
Jesus reclamou? Era o que precisava. 5 pães e 2 peixes. Antes deles entregarem esses 5 pães e 2 peixes na mão do Senhor, Jesus fala para eles: divide a multidão em grupos. Começa pegando aí. Esses grupos de pessoas eram as mesmas pessoas dos mesmos grupos? Sim ou não? Sim ou não? 50 pessoas, eram grupos de 50, era grupo 50 ou grupo de 100? Peraí, grupos de 100, perdão. Divide, vai dividindo, divide os grupos e coloca todo mundo para 100. Vai pegando, divide o grupo, divide a multidão, e sente eles. Após os discípulos terem feito isso, eles trazem a Jesus os 5 pães e os 2 peixes. Jesus, ora da graça, reparte os 5 pães e os 2 peixes e distribui a todos os grupos que haviam sido divididos. A Bíblia diz que todos comeram e ainda sobraram 12 cestos cheios dos pedaços, porque não é só os 12 cestos cheios, era 12 cestos cheios dos pedaços que haviam sobrado. Amém, queridos? Qual é a revelação por trás disso? Primeiro, a multidão. Amados, quando nós dizemos que a igreja, ela é a totalidade dos salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, é uma verdade. Mas eu quero que você entenda, muitas vezes a gente fala assim: poxa, mas por que tem a igreja A, igreja B, igreja C, igreja D, igreja tal. O próprio Deus, é isso que eu quero que você entenda. O fato de existirem muitas comunidades é porque o próprio Deus quer que seja assim. Porque qual é a preocupação? A fome. A fome. Qual é a preocupação? Todos precisam comer. Todos precisam de alimento. Todas as pessoas que seguem Jesus ou que buscam por Deus, pela pessoa do Messias, elas têm fome. E os discípulos, os 12, que representa o governo da igreja, amém, amados? Pastor, o que representa os 12? Os 12 representam o governo da igreja. E a igreja, representada por 12, tem como obrigação ter alimento para as multidões. É obrigação da igreja. Por isso que Jesus ele falou: não é necessário despedir, vocês têm que dar de comer. A igreja tem como propriedade, como responsabilidade, alimentar as multidões. Pastor, é isso que nós temos visto nos dias que se chamam hoje? As tantas diversas teologias? Não é isso que nós temos visto. Porque as pessoas estão sempre indo de igreja em igreja, estão de campanha em campanha, estão de propósito, de corrente em corrente. Eu sou da época da corrente, alguém é da época da corrente? De corrente em corrente, buscando os benefícios. E os benefícios eles acontecem, irmã Sônia. Mas o problema é que, infelizmente, o povo está recebendo as bênçãos, mas estão com fome. Estão com fome. Eu quero que você entenda. Você, por exemplo, há uma fome em você, há uma fome em mim. Nós temos fome. Pastor, não, eu não tenho fome. Eu não tenho, porque, amado, se não tem fome é porque de alguma maneira você está sendo saciado. Por qualquer outra coisa. Porque aquele que tem fome de Jesus, ela é uma fome insaciável. Ela não para, e quanto mais você tem, mais você deseja. Quanto mais você se alimenta, mais você quer comer. Nós nunca estamos satisfeitos, há uma fome em nós.
E é responsabilidade da igreja alimentar as multidões. Agora Jesus, ele divide em grupos. Cada grupo tinha pessoas diferentes, cada uma diferente da outra. Isso representa a maneira como Jesus iria trabalhar, iria alimentar a sua igreja, dividindo aqui, por exemplo, nós temos um grupo. Nesse exato momento existe outro grupo aqui nessa cidade, nesse estado, nesse país, que estão com fome. E quando Jesus estabelece o governo da igreja, qual é a característica que ele dá a esse governo? Fale para as pessoas sentar. Elas não têm que sair correndo, é vocês que têm que servir. Então a característica do governo da igreja não é ter um pastor, ter um homem em cima de uma plataforma, onde muitos acham que ele é quase um querubim, infalível. Não foi isso que Jesus ensinou, não foi isso. Essa não é a característica de governo bíblico. A característica do governo bíblico é aqueles que estão perto, e quanto mais responsabilidade, maior é o teu serviço, maior é a tua responsabilidade. Então vocês vão ter que servir. As multidões sentam, vocês têm que ter alimento, e não basta ter o alimento, não é as pessoas que vêm pegar o alimento, é vocês que levam o alimento até elas. Está pegando? Então, amados, essa divisão que nós vemos, né, e não é divisão, eu não sei se existiria um outro nome, mas vamos entender que é assim que Deus trabalha. Por isso que eu gosto de Efésios, porque Efésios fala que isso se chama multiforme sabedoria de Deus, que deve ser conhecida no meio dos principados e das potestades. E a demoniaiada fica doida, porque não entende. Eu não estou aqui, querido, aprovando as divisões. Paulo vai dizer em Filipenses que tem muita gente pregando evangelho por todos os tipos de motivação. Mas o que importa? O que importa é que Jesus Cristo está sendo pregado. Amém, queridos? Nós não vamos julgar motivação, eu estou falando do propósito de Deus. Deus, ele estabelece grupos, e esses grupos, todos eles têm uma única fome e precisam de alimento. O que eles tinham? Vamos pegar aqui. O que eles tinham? Eles tinham alimento suficiente, pão e peixe para todo mundo? Não. Eles tinham o quê? 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Quando nós falamos de peixe, vamos começar pelo peixe, nós estamos falando de vida. Porque peixe, dentro da tipologia bíblica, ele tem a característica de vida, né? Aquele que gera vida. O peixe, ele tem essa característica, tanto que o símbolo do cristianismo é o peixe, né? Porque o peixe, ele tem essa característica, ele tem essa tipificação de vida. Pastor, e esses 2 peixes, eles representam alguma coisa? Sim. Cada peixe dele representa alguém que traz Jesus e alguém que leva Jesus. O primeiro peixe é Israel. E o segundo peixe é a igreja. O que significa isso? Igreja e Israel para as nações. Igreja e Israel para as multidões. Como assim, pastor? Não, as multidões são de Jesus, não de Israel, mas foi Israel que trouxe Jesus. Israel trouxe o nascimento de Jesus, mas é a igreja que leva a vida de Jesus. Então, igreja e Israel é lançado nas multidões para alimentá-las. Por isso que não tem Grécia. Infelizmente, a igreja tem sido alimentada de filosofia, de pensamentos.
E por que de Israel? Porque, amados, a nova aliança ela é oriunda da Torá, do Antigo Testamento. Eu não posso descartar Israel. Um dos maiores erros da reforma, ou da teologia reformada, é excluir Israel do propósito. E aí, algum reformado vai me ouvir e falar assim: não, você está pregando heresia. Não, é só ler Romanos 10 e Romanos 11. Ler Efésios 2 e Efésios 3. Não foi Israel que foi deixada, fomos nós que fomos incluídos neles. Fomos nós que fomos inseridos neles. Então Israel trouxe o Messias, e a igreja leva o Messias. Esse é o primeiro alimento que nós temos que levar. O Evangelho é oriundo de Israel, porque ele nasce na Torá. O Evangelho nasce na Torá. O Sermão da Montanha é a Torá interpretada. Então, o primeiro alimento que as pessoas precisam é do Evangelho, que é representado pelo pão, aliás, que é representado pelos 2 peixes, Israel e igreja. Amém, queridos? Mas e os pães? Em João 6,48 ao 51, Jesus ele diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desceu do céu, para que todo que nele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Jesus está falando em João: eu sou o pão. Lá em Lucas nós lemos que os discípulos tinham 5 pães. Será que tem alguma conexão? Tem. Se Jesus está dizendo eu sou o pão, ele está dizendo que todo o alimento que eu preciso já está nele. Amém? Levante a sua mão e diga: todo o alimento que eu preciso para me sustentar e avançar está em Jesus. Todo o alimento que você precisa já se encontra em Jesus. Você não precisa de mais nada. Amém, amados? Então ele está dizendo: eu sou o pão. Eu sou o pão. E aquele que comer deste pão, ele vai ter a vida eterna. Ele vai estar bem sustentado, não apenas para essa vida, mas em toda a eternidade. Então o pão que as multidões precisam, os grupos que estão divididos, a multidão que está dividida é do pão que é Jesus. Amém, queridos? Mas voltando para Lucas, ali os discípulos tinham 5 pães, e os 5 pães é a revelação da obra de Jesus no meio das multidões. E qual é essa revelação? Efésios 4:11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Quando os discípulos apresentam os 5 pães, era o suficiente para alimentar as multidões. E o que os discípulos levaram para as multidões? Os 5 ministérios. Porque é os 5 ministérios que têm a responsabilidade de alimentar a multidão, para que a multidão prossiga, para que os grupos prossigam. Infelizmente, os 5 ministérios deram lugar a títulos eclesiásticos e a uma dominação que nada tem a ver com os ensinos de Jesus. Tem a ver com Roma,
O primeiro grupo que nós vamos ver que tinha esse ávido desejo, que é da onde nasce aquilo que nós chamamos de clero, é lá em Apocalipse, quando fala de um grupo de pessoas chamados nicolaítas. Vem de Nicolau, que acredita que o precursor desse movimento de que existe uma classe especial de pessoas na igreja, significa domínio ou dominador. Laos, povo, dominadores do povo, nicolaítas. E aí as pessoas, para receberem qualquer tipo de domínio ou receber qualquer tipo de benefícios, elas começam a receber títulos. Então aí você encontra na igreja medieval, pai, que era o que todos eles recebiam, cardeal, porque anda de vermelho, grupos que começam a se colocar acima do povo. Jesus nunca ensinou nós estarmos acima do povo. Jesus sempre nos ensinou que nós devemos servir ao povo. A igreja não domina as pessoas, a igreja serve as pessoas. Amém ou não amém? A função da igreja é o serviço e não o domínio. Infelizmente as pessoas hoje elas têm um ávido desejo de receber um título, exatamente porque esse título lhe dá qualquer tipo de poderio. E deixa eu falar para você, querido, o ministério ou o poder que nós podemos ou temos em nós, ele não provém do título que nós recebemos, ele está no nome de Jesus, e todo aquele que crê possui esse poder. Se você crê no nome de Jesus Cristo, você vai dizer a essa montanha, remova-te, ela se remove. Se você crê, você vai expulsar os demônios vão sair. Se você crê, querido, você vai declarar ao enfermo, você está curado e ele será curado. Você não precisa de um título para isso. A igreja nunca precisou de títulos para isso. Então, infelizmente, o pastor virou um título. O evangelista é uma escalada hierárquica, né? Você começa como assistente do 5º diácono, aí você é promovido a, ontem nós falamos no Cânia, aí você é promovido a levita, aí você é promovido a diácono, depois você é promovido a evangelista, aí você é promovido a presbítero, aí depois você é promovido a pastor auxiliar, depois é copastor, aí é o co do co, aí depois você é o bispo, aí tem o bispo primaz, que é o primeiro bispo, aí dependendo da igreja, você recebe o título de apóstolo, e não contente com o apóstolo, existe uma onda agora de unção de rei patriarca. É o ser humano querendo estar cada vez mais acima, com o mesmo sentimento que houve em Lúcifer, o sentimento de estar no lugar mais alto. Isso não é o que Jesus ensinou. Os 5 ministérios não são títulos. Então vamos lá, querido. Os 5 ministérios não são intitulações eclesiásticas. Eu fiz questão de deixar isso bem claro aqui na ministração, para você entender. Pastor, toda vez que eu entro eu fico em dúvida, por que ali está escrito apóstolos, profetas? Essa comunidade, ela é governada pelos 5 ministérios. Então aqui, eu não sou o mais importante, a pastora Juliana não é a mais importante, os pastores não são mais importantes. Cada um tem o seu lugar no corpo, cada um serve de acordo com o seu chamado, cada um serve de acordo com o propósito de Cristo. Então não é um título. Entenda que os 5 ministérios não é um título. Os 5 ministérios não são posições hierárquicas. Ninguém está maior, ninguém está menor aqui. Se fosse analisar por isso, então, aqui eu sou o menor. Literalmente, eu sou o menor.
Porque no reino de Deus é isso. Então, amados, o que serve as 5 multidões e o que vai alimentar, aliás, o que vai alimentar as grandes multidões, não as 5 multidões, as grandes multidões, é os 5 ministérios. Jesus deu os 5 ministérios para isso, porque os 5 ministérios, os 5 pães é a revelação do pão. Está entendendo, querido? Como assim? Jesus é o apóstolo, ele é o sumo apóstolo da nossa confissão, Hebreus 3:1. Ele é o profeta vindo de Deus. Moisés disse: vai vir um profeta depois de mim. Ele é o profeta. Ele é o evangelista. Aliás, ele não é o evangelista, ele é o evangelho encarnado, querido. Ele é o próprio evangelho. Ele é o pastor e bispo das nossas almas. E ele é o mestre vindo de Deus. Ele é o rabi. Então os 5 ministérios é Jesus. É os 5 pães que revelam o pão. Os 5 pães revelam o pão. Ele é o pão vivo. Por isso que Paulo em Efésios ele vai dizer: e ele deu. Ele não deu a igreja para os 5 ministérios, ele deu 5 ministérios para a igreja. Os 5 ministérios é um presente de Deus para a igreja. Não são as pessoas, são os 5 ministérios. São os 5 ofícios de Jesus. Os 5 ministérios de Jesus, o flui de Jesus. Por isso que Paulo, no contexto, ele vai dizer: subindo aos céus, levou cativo o cativeiro, e ele distribuiu. Foi saindo dele. Vamos pegar o episódio de Atos 1. Quando Jesus está subindo, foi saindo dele, e ele foi dando, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Agora não basta ter pessoas que desenvolvem isso, porque os 5 ministérios é muito mais do que ter pessoas com os 5 ministérios. Os 5 ministérios falam do fluir da igreja. A igreja tem que fluir nos 5 ministérios. Como? Quando você se dispõe a cuidar de alguém, bate o nome dessa pessoa que está do seu lado, dá um abraço nela, vai, dá um abraço nela. Quando você dispõe a cuidar dessa pessoa, você, por exemplo, está cumprindo a função de pastor. Quando você vai visitar ela, você está exercendo a função de pastor. Você não precisa de um título de pastor. Amém? Você precisa de um título de pastor para visitar? Você precisou de um título de pastor para dar um abraço nessa pessoa? Sim ou não? Quando você se dispõe a evangelizar uma pessoa como essa que está do seu lado, quando você se dispõe a levar o evangelho a ela, você está cumprindo a função de um evangelista. Quando você se dispõe a interceder por esta pessoa e se tornar um instrumento de Deus, uma voz de Deus para a vida dela, você está sendo um profeta. Quando você se dispõe a sentar com essa pessoa e ensiná-la, você está cumprindo a função de mestre. E quando você se dispõe a dar uma direção para essa pessoa, você está cumprindo a função de um apóstolo. Então você não precisa ter um título de apóstolo, basta você apostolar. Você não precisa ter um título de profeta, basta você profetizar. Aliás, Paulo já diz isso: todos podeis profetizar. Então os 5 ministérios é muito mais do que títulos, é muito mais do que ter 5 pessoas com o título de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Os 5 ministérios falam do fluir, como um rio. Eu nem vou falar para você de Ezequiel 47, dos 5 braços que surge do trono, tal, porque aí você vai pirar na batatinha. Porque ali fala do fluir dos 5 ministérios também. Os 5 ministérios você vai encontrar na Bíblia inteira. Tudo de Deus se move pelos 5 ministérios. Tudo de Deus se move pelos 5 ministérios. Então, 5 pães revelam o pão.
5 pães revela o pão. Mas qual foi o propósito dos 5 ministérios? Por que Jesus deu os 5 ministérios? Por que saiu dele? Por que ele fez questão de dar de presente? Por que na medida em que ele foi subindo, ele foi distribuindo os 5 ministérios? Efésios capítulo 4, versículo 12 ao 15, coloca por gentileza na NVT. NVT ela vai trazer com mais propriedade. Para que servem os 5 ministérios da igreja? Para você se sentir importante? Agora eu sou evangelista. O que você faz? Eu prego evangelho. Não é para isso, querido. Cada função dessa tem como propriedade fazer isso aqui. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra. Primeiro, a função dos 5 ministérios é equipar você, porque há um propósito de Deus através da sua vida. Obrigado pelo seu amém. Eu vou falar de novo. Deus tem um propósito na sua chamada, querido. Deus tem um propósito na sua salvação. Amém ou não amém? Você carrega um propósito em você. Se você carrega um propósito em você, quem vai te equipar para você cumprir esse propósito? Você acha que Jesus vai sair montado na asa de um querubim, vai chegar no seu quarto e vai falar assim: eu vim ter contigo, vaso valoroso? Ele vai usar os 5 ministérios. Então os 5 ministérios, eles têm a responsabilidade de preparar o povo santo para realizar a sua obra. Porque a obra não é do pastor Rodrigo, a obra não é do Ministério Shalom. Amados, entenda que o propósito eterno vai além da nossa comunidade. Entenda que o propósito eterno vai além da nossa existência. E qual é o propósito eterno? Efésios 1: fazer convergir todas as coisas em Cristo. Tudo que há no céu e há na terra tem que convergir nele. Tudo tem que convergir nele. Esse é o propósito eterno. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com ele. Não é nada sobre nós, é tudo sobre ele. Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com ele, queridos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. É responsabilidade dos 5 ministérios realizar a obra. Aliás, preparar o povo para realizar a obra. E não basta isso, edificar o corpo de Cristo. Esse edificar não está falando de número, está falando de crescimento, está falando de maturidade. Por que as multidões estão com fome? Por que nós vemos pessoas com fome em todos os lugares? Estou falando de fome da palavra, fome espiritual. Porque existem pessoas com vários títulos, mas não conhecem os 5 ministérios, não flui nos 5 ministérios, porque a revelação do pão que sacia a fome é os 5 pães, são os 5 pães, são os 5 ministérios. Só os 5 ministérios têm a capacidade de trazer edificação, maturidade. É responsabilidade dos 5 ministérios fazer com que a igreja amadureça. Para quê? Até que todos alcancemos, primeiro, a unidade da fé. Precisamos ter uma única fé. Segundo, conhecimento do Filho de Deus. Pastor, como que eu vou conhecer Jesus em sua plenitude? Através dos 5 ministérios. Não tem segredo. Por que as pessoas vivem titubeando para lá e para cá? Porque elas estão em busca de uma novidade. Elas estão sempre buscando uma novidade. Eu quero uma novidade. Eu quero uma novidade. Agora na pandemia, o que surgiu de novidade, o que surgiu de gente falando um monte de baboseira no YouTube, não está escrito no gibi. Não está escrito no gibi. Pessoas que perderam a essência do Evangelho. Porque a essência do Evangelho, querido, está em Cristo.
E a revelação de Cristo para a igreja, para as multidões, está nos 5 ministérios. Não tem dúvida, querido, é só você prestar atenção. Deus vai usar pessoas, Deus não vai usar os títulos. Não é os títulos que Deus quer usar. Deus não precisa do meu título. Por isso que Paulo lá em Filipenses, ele fala assim, olha, se alguém tem alguma coisa para se vangloriar, eu também. Porque eu sou judeu, criado aos pés de Gamaliel, né? Fariseu, de acordo com a minha, com cuidado e tal. Mas tudo isso, todas essas posições, eu considerei esterco. O que é esterco, irmão? Para que servem os nossos títulos? Para nada. Porque não são os títulos que vai revelar Jesus. É a essência da igreja, é a essência dos 5 ministérios que vai trazer a revelação de Jesus. É o evangelista evangelizando, é o mestre ensinando, é o pastor pastoreando, é o profeta profetizando e o apóstolo direcionando. É isso que vai trazer a essência do mestre. Jesus escolheu ser assim. Vamos compreender aqui, concluindo Efésios. Então a responsabilidade é preparar o povo, edificar a igreja, trazer essa maturidade para a igreja, até que a igreja alcance a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, o conhecimento do Filho de Deus, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Bate o nome dessa pessoa que está perto de você e fala para ele assim: a vontade de Deus é que eu e você cheguemos à estatura de Jesus, ou seja, no mesmo nível. Amados, eu arrisco a dizer para você que o retorno do Senhor vai se dar quando a igreja chegar nesse nível. A igreja tem que chegar nesse nível. A igreja precisa chegar na estatura de varão perfeito, na estatura de Cristo. Então, quando os 5 ministérios estão fluindo, a igreja, as multidões estão recebendo os 5 pães e os 2 peixes, o que vai acontecer? Ela não será levada como crianças. Vamos ver aqui, então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. E o que tem de mentira astuta travestida de evangelho não está escrito no gibi. Não está escrito no gibi. E tem um monte de onda, querido. Um monte de onda. Existe esses dias, eu estava estudando esses dias. Existe agora uma onda falando que Jesus já voltou. Que Jesus já voltou. E pasme você ou não, qual é o nome dessa teologia? Escatologia apostólica. Dá até raiva, né? Porque é isso que estraga o apostólico. Essas meninices, essas aberrações, eu chamo isso de aberração. Isso é uma aberração. Não tem nem como chamar isso de heresia, porque vai além da heresia. Vai além da heresia. As pessoas pegam texto fora de contexto. Amados, é um show de horrores. Sabe o que é um show de horrores? É um show de horrores. Um show de horrores. E aí vai lá no YouTube, grava um vídeo, porque agora é a moda. Só eu não estou famoso no YouTube ainda. Ganha alguns seguidores, e aí você pega um monte de gente doente, machucada com igreja, machucada com comunidades. E sabe o que faz? Vai alimentando aquela ferida. Tá vendo lá? Tá vendo? Isso é verdade, tá vendo? Tá vendo? Isso é verdade. Tá vendo? Tá vendo? E vai indo, e está sendo levado para trás. Tem um monte de gente atrás disso. Um monte. Um monte. Sabe por quê? Porque a vida inteira passou com fome.
Porque nunca comeu pão. E por que nunca comeu pão? Porque nunca recebeu os 5 pães. Sempre, amados, entenda, são 5 pães. Se eu te der um pão dos 5 pães, alguma coisa vai ficar faltando. Quem está me entendendo? Alguma coisa vai ficar faltando. Por isso que Jesus divide os 5 pães em pedaços, para que todos recebessem, para que todos os grupos recebessem a influência dos 5 pães, a influência dos 5 ministérios. A revelação está clara. Por isso que se eu recebo só a influência do apóstolo, vai ficar faltando. Se eu recebo, e quando eu não recebo nenhum e nem outro, piorou. Vai caminhar com fome. Aí sabe como caminha? Na força do braço. Eu vou porque eu tenho que ir, porque se eu não for, eu paro. Não é assim que funciona? Então eu vou meio que no automático. Eu não vou pelo fluir das águas, eu vou no automático. Eu vou no automático. Por isso que, amados, que é na força, vou voltar para Elias. É na força do pão que Elias caminhou 40 dias. É na força, quem é o pão? Quem é o pão? Quero ouvir, quem é o pão? E quem revela um pão? Os 5 pães. Sem os 5 pães, você nunca vai se alimentar do pão. Completamente. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos. Olha qual é a propriedade que os 5 ministérios carregam e o que os 5 ministérios têm que promover, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é a Deixa eu perguntar algo para você. Isaías 9,6. No início fala: o filho se nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado, o governo, estava nos seus ombros. Ombro é cabeça? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Ombro é o quê? Cristo é a cabeça. E o governo estava sobre os seus ombros. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tudo fala, querido. É mais claro do que 2 mais 2 é 4. O governo está nos ombros. Isaías não falou: o governo está na sua cabeça. O governo está nos seus ombros. Ele é a cabeça e direciona o ombro, o governo. Então, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que a função dos 5 ministérios é produzir maturidade, é conduzir a igreja, é servir a igreja, até que nós amadureçamos e toda a igreja se torne parecida com quem? Não é só o pastor que tem que parecer com Cristo. Fala assim: tá vendo, irmão? Fala, você tem que ser o reflexo de Jesus. Fala, vem na próxima rede de jovens. Depois, pastor Jean, uma ofertinha. Estou brincando, filho. Amém, queridos? Na medida que os 5 ministérios, amados, isso é Bíblia. Na medida em que os 5 ministérios estão em operação, todo o corpo cresce e se desenvolve e se torna saudável. Para concluir, Efésios 4:16. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. O que ele faz? Pastor, todo mundo vai ser apóstolo? Todo mundo vai ser profeta? Todo mundo vai ser evangelista? Todo mundo vai ser pastor? Todo mundo vai ser mestre? Segura esse texto, por gentileza. Miguel, coloque para mim 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm dom de cura, os que ajudam outros, os que têm o dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos capacidade de falar em diferentes línguas?
Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Não resolve os 5 ministérios se não tiver a essência de 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos e não tivesse amor, não teria efeito nenhum. Todo mundo vai ser apóstolo, pastor? Não, querido. Todo mundo vai ser profeta? Nossa, eu estou com uma crise de identidade porque eu não sou profeta. Todos podem profetizar. Todos são evangelistas? Não, mas todos... Eu vou melhorar, vai. Todos serão apóstolos? Não, mas todos podem apostolar. Todos são profetas? Não, mas todos podem profetizar. Todos serão evangelistas? Não, mas todos podem evangelizar. Todos serão pastores? Não, mas todos podem pastorear. Todos ensinam? Todos são mestres? Não, mas todos podem ensinar. Então, na medida em que os 5 ministérios fluem, eles sim, amados, a igreja, ela cresce em amor e se desenvolve de uma maneira saudável. Vamos ver aqui. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Amados, não existe prótese no corpo de Cristo. Não queira, querido, ser uma prótese só por uma crise de identidade sua. Não queira. Não queira uma posição ou não queira um lugar que Deus não chamou você para estar. O que nós mais vemos hoje dentro de comunidades, dentro de igrejas, são pessoas machucadas e feridas por várias questões da vida, começando na infância, e que encontram na igreja uma maneira de ela se sentir importante. Eu quero dizer para você que na igreja ninguém é importante a não ser a pessoa de Jesus. Todos nós somos servos do Messias. Amém, queridos? Todos nós somos servos do Messias. Somos conservos uns dos outros. Não há distinção. Os 5 ministérios, eles não nos distinguem, eles nos fortalecem. Amém, queridos? Então não queira estar, Paulo diz isso, por exemplo, em 1 Coríntios 12, quando ele está falando dos dons. Como pode a orelha dizer, como pode a mão dizer para o pé, não tem necessidade de ti, não, se eu não sou mão, não sou do corpo, então não sou do corpo. Não, você é do corpo, não importa o que Deus chamou você para fazer, não importa qual é o propósito que Deus tem na sua vida, o importante é, você está inserido no corpo, e se você está inserido no corpo, se você foi salvo, inserido no corpo, Deus tem um propósito para a sua vida, você carrega um propósito dentro de você, você carrega um chamado dentro de você, você carrega dons dentro de você, e é isso que importa. Não tem crise. Amém, queridos? Não tem crise. Chega de viver em crise. Chega de crise. Ele faz com que todo o corpo, versículo 16 de Efésios 4, ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, preste bem atenção, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, o apóstolo apostolando, cada parte cumprindo a sua função específica, ajuda as demais a fazer o quê? O que está escrito aí? Quer mais? Crescer, crescer, para que todo o corpo, olha que lindo que é isso, gente, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. 5 pães e 2 peixes, só um milagre ou uma revelação? É uma revelação. Pastor, mas o senhor não acabou, e os 12 cestos cheios? Por que eles sobraram? Os 12 cestos cheios representam a totalidade da igreja, o governo da igreja. Os 5 ministérios têm que ser levados aonde quer que nós estejamos. O governo, este modelo de governo, que é o modelo do governo de Cristo, isso não é moda do século 21, isso não vem da nova reforma apostólica, foi Cristo que estabeleceu assim.
foi Ele, não foi uma igreja, não foi um homem, não foi um mentor, foi Jesus. Ele estabeleceu assim. Por que sobraram 12 cestos cheios? O que os apóstolos tiveram que fazer com os 12 cestos? Levar, amém? Eles tiveram que levar, não levaram? Tiveram que levar. Eu levo esse modelo, é esse governo, eu vou levar para alimentar as multidões. Esse é o modelo de Cristo, querido. Se é para Ele, Ele merece. Ele estabeleceu assim. Amém? Os músicos podem subir? 5 pães, os 5 ministérios, os 2 peixes. Da onde os 5 ministérios saíram? Da onde o evangelho saiu? Israel e igreja. Esse é o alimento que as multidões precisam. Chega de dar resto, chega de dar alimento que o povo não precisa. Há uma fome, querido. Você carrega o propósito em você, amém? Se coloque de pé.